Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Você sabe como os elementos químicos da tabela periódica se formaram? Bom, mesmo não sabendo a sua origem, estamos diariamente em contato com eles. Um smartphone, por exemplo, possui 43 elementos químicos diferentes. Como os elementos químicos, planetas e galáxias se formaram, serão explicados nessa edição do Simplifísica. As primeiras perguntas sobre o que seria o princípio material primordial do universo remonta à Grécia Antiga, então no período que a gente chama de período arcaico, entre o século 7 e 2 a.C. Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes, eles propuseram que a água, Aperon e ar seriam os princípios materiais primordiais do universo. Empédocles, no século 6, ele propôs a teoria dos 4 elementos. Terra, fogo, ar e água seriam os elementos primordiais, para entender a matéria do universo. Ainda no século 6 a.C., Demócrito e Leucipo, eles lançam a ideia do átomo, ou seja, o atomismo grego, eles propõem uma teoria materialista do universo. Além disso, o primeiro elemento, já que a gente está falando de alquimia cósmica, o primeiro elemento da tabela periódica a ser descoberto foi o fósforo, no século 17, pelo alquimista Rembrandt. Então, os alquimistas, desde a Idade Média até o início do século 18, eles queriam transmutar elementos químicos. Eles queriam, por exemplo, transformar o chumbo em ouro. Bom, então, as perguntas fundamentais desse encontro de hoje são: de que é feita a matéria? Como os elementos químicos da tabela periódica foram formados? Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? Primeira motivação para vocês estarem aqui, para a gente entender essa alquimia do universo. Primeira aplicação é a aplicação tecnológica. Então, no celular, a gente pode encontrar cerca de 43 dos 118 elementos químicos da tabela periódica. Uma segunda motivação é que os átomos são os tijolos fundamentais da matéria. A gente, por exemplo, tem nitrogênio na atmosfera, a gente necessita de oxigênio para respirar, a gente pode encontrar neônio nas lâmpadas incandescentes, ferro no nosso sangue, a gente tem cálcio nos nossos ossos, o silício dos computadores, ouro, que a gente tanto gosta, nos anéis, e na pasta de dente, flúor. Uma terceira motivação é que quando a gente estuda a alquimia cósmica, a gente entende os elementos biogênicos. A gente tem oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio e enxofre, e aqui eu coloco as porcentagens, as contribuições de cada um para a vida. E a quarta motivação, e última, é sobre a composição do universo. Quando a gente entende a alquimia cósmica, a gente está perguntando de que é feita a matéria do universo. Então, essa é um gráfico que eu mostro para vocês com a composição do universo, como a gente entende hoje. Então, o universo seria composto aproximadamente de 68% de uma quantidade que a gente chama de energia escura, cerca de 27% matéria escura, e tudo que eu vou falar hoje se resume nesses 5% de matéria ordinária, ou seja, a matéria luminosa, os átomos da tabela periódica. Mas vocês podem perguntar por que então se preocupar com 5% da matéria do universo? Exatamente porque esse 5% é o que forma galáxias, estrelas, planetas, aglomerados de galáxias, sistemas como o nosso, sistema solar como o nosso e a própria vida. Então todo mundo deve lembrar do conceito básico de matéria. A matéria é tudo que ocupa espaço e tem massa. E toda matéria ela é composta de átomos. Então quando a gente pensa no átomo, a gente tem que caracterizar esse átomo. Então vocês devem lembrar do próton, ou seja, o próton seria a partícula com carga positiva, o nêutron, uma carga neutra, e o elétron com carga negativa. E aqui no centro, no núcleo de um átomo, a gente tem então a soma de prótons e nêutrons. O hidrogênio, que é o elemento mais simples, ele é composto de um próton, um elétron e nenhum nêutron. O hélio, o segundo elemento da tabela periódica, tem 2 prótons, 2 elétrons e 2 nêutrons. E quando a gente pensa no carbono, que também é um elemento vital para a vida, a gente estuda o carbono a partir de 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Toda vez que a gente acrescenta um próton, a gente cria um novo átomo. E quando a gente acrescenta um nêutron,
a gente acaba criando um isótopo do mesmo elemento, ou seja, a gente cria uma versão mais gorda daquele átomo. Então, quando a gente olha para a tabela periódica, vocês olham aqui, esse número na parte superior de cada elemento corresponde ao número de prótons. Então, da esquerda para a direita, o número de prótons vai aumentando. Além disso, se vocês olharem a tabela periódica, vocês vão perceber que não existe buracos na tabela periódica. A tabela periódica ela é completa desde o hidrogênio até o urânio, ou seja, a gente conhece todos os elementos químicos, né, que compõem a matéria do universo. Para entender ainda a tabela periódica, a gente precisa falar de física de partículas. Então, dentro da física de partículas, a gente pode dividir em duas famílias, o que a gente chama de férmions e o que a gente chama de bósons. Os férmions, eles são classificados em quarks e leptons. E os bósons, a gente tem os fótons, luz, radiação eletromagnética, a gente tem umas partículas que a gente chama de gluons e a gente tem os grávidos. Dentro dos férmions, os quarks, eles são as partículas mais fundamentais. Os gregos pensavam que o átomo era a parte indivisível da matéria. Mas, na verdade, o átomo, no núcleo, prótons e nêutrons, mas os prótons, né, e os nêutrons são formados de partículas ainda mais fundamentais, que é o que a gente chama de quarks. E os leptos, nós temos aí uma outra partícula que a gente conhece muito, né? Quando a gente, em toda a nossa formação escolar, a gente escuta muito falar dos elétrons. Para entender a alquimia cósmica, né, a gente precisa revisar as 4 forças fundamentais da natureza, da radiação eletromagnética, o eletromagnetismo e da gravitação. Além dessas 2 forças fundamentais, a gente tem a interação fraca e a interação forte. A interação forte ela é válida dentro do núcleo. Quando eu olho dentro do núcleo, na parte de física quântica mesmo, eu tenho que levar em conta a interação forte. É ela que me explica por que o núcleo, por exemplo, não se desintegra. Porque dentro do núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Os prótons, cargas iguais, se repelem. Então o núcleo deveria se desintegrar. Por que isso não acontece dentro do núcleo? Porque a gente tem a interação forte atuando e permitindo que esses prótons, que esse núcleo não se desintegre. Além disso, a gente tem uma outra interação que é a interação fraca. A interação fraca, ela regula, por exemplo, as reações químicas que vocês estudam e as reações nucleares que acontecem para fundir um elemento em outro. Mas o ponto fundamental é que essas 4 forças fundamentais da natureza, quando a gente entende como essas 4 forças da natureza estão acopladas, a gente consegue descrever tudo no universo. E esse é o sonho da física, né? Diferentemente da química, muito mais fácil do que a química, né? Os químicos classificam a tabela periódica de diferentes maneiras, né? Chamam as famílias e os períodos de diferentes nomes. Para nós, astrofísicos, existe apenas hidrogênio e hélio, e todos os outros elementos químicos da tabela periódica a gente chama de metais. Então, todas as vezes que vocês escutarem na astrofísica o termo metalicidade, ele resume a soma de todos os elementos químicos da tabela periódica, exceto hidrogênio e hélio. Mas de onde é que vêm os prótons, os nêutrons e os elétrons? E a resposta é exatamente o Big Bang, cerca de 13,7 bilhões de anos. Para a gente entender o Big Bang, a gente tem que lembrar essa descoberta importante de 1929, quando o astrônomo Edwin Hubble, estudando galáxias, né, graficando, por exemplo, como se comportava a velocidade e distância de galáxias, ele descobriu uma relação importante onde, à medida que as galáxias se afastavam, a velocidade era muito mais alta. Então, quando Hubble percebeu que o universo, na verdade, não é estático, como Einstein, por exemplo, pensava, mas que o universo está em expansão, porque à medida que as galáxias se afastavam de nós, elas tinham velocidade muito mais altas. Então, se o universo está em expansão, a conclusão direta é que o universo teve um começo. E esse começo seria o Big Bang. Então, se o universo está em expansão, isso não significa, né, que nós somos o centro do universo. Se nós estivéssemos na nossa galáxia, ou se nós estivéssemos numa outra galáxia, olhando para outras galáxias, a gente ia continuar vendo as outras galáxias se afastando de nós numa velocidade cada vez mais alta à medida que aumenta a distância. Um outro conceito fundamental para a gente entender como os elementos químicos são formados é o conceito de temperatura. Então, a temperatura ela mede o nível de agitação das partículas de um corpo. Ou seja, ela é uma medida, para nós, da energia interna, a energia cinética. E a gente consegue entender bem, né, o conceito de frio, de morno, quente e muito quente. E esse é o comportamento da matéria quando está fria, ou seja, as partículas estão bem juntas. A temperatura baixa permite que a agitação das partículas, né, permite as partículas coesas. O estado de morno, à medida que a temperatura vai aumentando, a gente vai agitando cada vez mais essas partículas, e a gente vai ter o muito quente, as partículas cada vez mais agitadas e cada vez mais distantes. Quando a gente pensa em termos de temperatura
pensa em termos de Big Bang, né, o momento inicial do universo, então a gente pode descrever a história térmica do universo. E para entender a alquimia cósmica, a gente tem que pensar na temperatura, porque a temperatura é o conceito fundamental. É a temperatura que determina, né, como esses elementos químicos são forjados no universo. Eu estou mostrando para vocês aqui o momento 1, ou seja, o Big Bang, quando todas as forças, as interações que eu acabei de mostrar para vocês, a força fraca, forte, a eletromagnética e a gravitação, elas estão juntas. Nesse momento inicial, abaixo de 10 a menos 43 segundos, a gente tem altas densidades, porque a singularidade, né, densidade máxima, volume zero. Então a gente tem temperaturas altíssimas. Essa temperatura aqui é 10 elevado a 32 kelvins. Para quem não está acostumado com a escala Kelvin para um número tão grande como esse, poderia ser aproximadamente graus Celsius. Só que abaixo de 10 a menos 43 segundos, a gente não sabe o que acontece. A teoria do tudo tenta explicar exatamente o que aconteceu no universo entre o momento zero, o momento inicial, né, e o 10 elevado a menos 43 segundos. A gente não sabe o que acontece na vida do universo nesse momento, porque a gente não sabe como as diferentes interações fundamentais estão acopladas. Só quando a gente entender a quântica e a relatividade juntas, é que a gente vai poder descrever o que aconteceu de abaixo de 10 a menos 43 segundos. À medida que o universo se expande, ele também vai se resfriando com o tempo. Então nós estamos aqui no momento inicial e chegamos aqui 13,7 bilhões de anos depois. E a temperatura do universo, que antes era 10 elevado a 32 kelvins, baixou para 3 kelvins. À medida que o universo vai se expandindo, então a gente tem aqui, abaixo de 10 a menos 43 segundos, né, as 4 interações fundamentais juntas. Elas estão aqui unificadas. O segundo momento que eu gostaria de destacar é a era que a gente chama de era da radiação. Ou seja, a gente pode descrever os fótons, a inflação. Antes o universo estava 10 a 32 kelvins, já baixou para 10 elevado a 15 kelvins e também já passou o tempo. Saímos de 10 a menos 43 para 10 elevado a menos 10 segundos. O que a gente tem nesse universo denso de altíssima temperatura? A gente tem radiação, a gente tem fótons, pósitrons, elétrons ali numa sopa de partículas fundamentais. Então a gente tem fótons de raio gama, ou seja, a raio gama é a radiação eletromagnética em um outro comprimento de onda. Né? A luz visível é apenas uma porção pequena da radiação eletromagnética. Então quando esses fótons de raio gama eles se encontram nessas condições de alta densidade e alta temperatura, a gente consegue então, a partir da colisão de fótons de raio gama, a gente começa a criar as partículas. A gente cria, por exemplo, o elétron e a gente cria o antielétron. O que seria o antielétron? Toda vez que se cria matéria, elétron, no universo, a gente cria a antimatéria. Então, o antielétron é a antimatéria do elétron. E o que seria a antimatéria? A antimatéria tem a mesma massa que o elétron, mas tem carga oposta ao elétron. Então, a gente tem criação de partículas e a gente tem aniquilação de partículas. Quando essas partículas e antipartícula, elétron e antielétron, se encontram, colidem, a gente tem novamente a formação de fótons de raio gama. Como é que a gente sabe que essas partículas são criadas e destruídas? A gente sabe porque Einstein disse isso pra gente. Ele disse que a energia ela é proporcional à massa e a constante de proporcionalidade é a velocidade da luz. Além da teoria, a gente consegue simular no que a gente chama de aceleradores de partículas. Então, a gente consegue criar e aniquilar partículas em laboratório na Terra. Bom, então, nesse momento da vida do universo, então a gravidade que antes estava junta com as outras interações, ela começa a se desacoplar. Então agora a gente tem a gravidade indo por um caminho e as outras forças continuam acopladas, né, a essa temperatura de cerca de 10 a 29 kelvins. Um outro momento é a era das partículas. Então a gente começa agora, a temperatura baixou ainda mais, 10 a 14 kelvins, a gente tem a criação de prótons, de quarks, ainda faz parte do processo anterior. Além da gravidade, a gente tem aí a força forte que começa a se desacoplar da força eletromagnética e da força fraca. Nessa criação e aniquilação das partículas fundamentais, a gente tem que prótons, nêutrons e elétrons formam os tijolos dos átomos, ou seja, eles que vão ser os responsáveis pela formação de todos os elementos químicos da tabela periódica. E nessa sopa de produção e aniquilação de partículas, toda vez que um nêutron estiver livre lá, ele vai conseguir, né, virar em um próton em cerca de 10 minutos. Então, no final, o universo ficou cheio de nêutrons e de prótons. Depois a gente tem a era das partículas leves ainda, a gente tem a formação de elétrons, de pósitrons, né? O universo continua a 10 a 12 kelvins, e então a gente consegue formar o primeiro elemento, o elemento mais leve, o elemento mais fundamental, o hidrogênio e o deutério, né? São os primeiros gases que se formam. Então o hidrogênio é um elemento simples, ele tem um próton
e tem um elétron. E o deutério é o isótopo que eu falei para vocês no início, a versão mais gorda do hidrogênio. Então, o deutério ele tem um próton, um nêutron e um elétron. E nos primeiros 3 minutos de vida do universo, quando a temperatura está da ordem de 10 a 10 kelvins, a gente consegue formar hidrogênio, hélio e um pouco de lítio. Então, esses elementos são os elementos que a gente chama de elementos primordiais, os elementos cosmológicos. Então, 2 átomos de deutério, que é o isótopo do hidrogênio, eles conseguem se juntar, eles se juntam para formar um átomo de hélio. Então, a gente tem que o hidrogênio, que é um próton, começa a capturar próton, produz o hidrogênio 2, depois produz o hélio 3, e a gente tem aqui um gap, a gente tem um buraco de alguns elementos que não conseguem ser formados, ou seja, não há núcleos estáveis com massas entre 5 e 8. Então, quase nenhum elemento mais pesado que o hélio vai conseguir ser produzido. Por quê? Porque a temperatura do universo está baixando. Então, como a temperatura do universo está baixando, à medida que o universo se expande, ele não tem energia suficiente para produzir elementos mais pesados do que o hélio e um pouco de lítio. Então, esses 3 elementos aqui são os elementos primordiais, os elementos formados nos primeiros 3 minutos do Big Bang. Então, a porcentagem aqui em massa é de 75% é hidrogênio e cerca de 25% hélio. Chega então a era da recombinação, ou seja, o universo agora tem 380 mil anos, é o universo bebê, e a temperatura baixou para 3.000 kelvins, aproximadamente 3.000 graus Celsius. Então, quando isso acontece, todos os fótons que estavam ali naquela sopa de alta densidade, alta temperatura, e que a temperatura já baixou para essa temperatura de 3.000 kelvins, todos esses fótons vão finalmente conseguir viajar no espaço, eles não vão ser mais espalhados pelos elétrons que estavam ali nessa sopa e que impediu os fótons de se mover. E a esse momento da vida do universo a gente chama de era da recombinação, porque os fótons não mais serão espalhados pelos elétrons presentes nessa sopa. Esse momento da vida do universo a gente consegue observar. Então, eu estou mostrando aqui para vocês fotos de satélites da missão COBE de 1992, do WMAP de 2003 e do Planck de 2013. São 3 nomes de 3 missões de satélites. E essas 3 missões mapearam o que a gente chama de superfície de último espalhamento, ou seja, o que aconteceu na vida do universo quando o universo tinha 380 mil anos. Quando a gente faz isso, vocês conseguem ver aí cores diferentes. Essas cores correspondem ao que a gente chama de flutuações de temperatura. Então, nesse momento do universo, a gente sabe que o universo continha, em média, cerca de 400 milhões de fótons e somente 0,1 átomos. Ou seja, a gente tinha uma variação, uma flutuação muito pequena de 6 partes por 1 milhão. Então, a gente pode dizer que o universo ele é uniforme, né? O universo é isotrópico, mas essas flutuações de temperatura que vocês estão vendo aqui são responsáveis pela formação das grandes estruturas, dos aglomerados de galáxias, das galáxias, né, que vem depois. Então, a gente chega a essa era das grandes estruturas, formando estrelas, o universo forma galáxias, e depois a gente entra na era presente, né, com a formação, por exemplo, do nosso sistema solar e da própria vida. A gente pode testar esse resumo que eu fiz da história térmica do universo para vocês, como eu falei, a partir de aceleradores de partículas. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o LHC, um acelerador entre a França e a Suíça. Então, aqui tem um túnel de 27 km, a gente coloca partículas aqui, submete um campo magnético, acelera essas partículas, faz essas partículas se colidirem e a gente sabe como a criação e a aniquilação de partículas acontece. Então, a teoria do Big Bang, ela não é simplesmente uma teoria, né? Ela tem respaldo observacional. A gente consegue descrever 80% pelo menos, do que a gente observa no universo. O que eu estou mostrando agora para vocês é a imagem mais profunda de campo, né? A imagem do Hubble, a imagem mais profunda que a gente tem do universo. Então vocês estão vendo aí diferentes galáxias, né? Diferentes cores, interação de galáxias. Então tudo que vocês estão vendo aqui resume, né, as estruturas que a gente observa hoje. Se não fosse aquelas flutuações de temperatura que eu mostrei para vocês na radiação cósmica de fundo, nenhuma dessas estruturas teriam se formado. Ou seja, a gente não estaria aqui, eu não estaria aqui dando esse toque hoje para vocês. Então o universo ele forma cerca de bilhões de galáxias, a gente tem 100 bilhões pelo menos de galáxias no universo, galáxias de diferentes tipos, com diferentes características, e entre essas galáxias, uma galáxia em particular, que é a nossa galáxia, a Via Láctea. A gente tem o nosso sistema solar, o Sol, que está aqui na periferia da galáxia, ocupando um dos braços da galáxia. E aí a gente consegue então, começa a descrever as estrelas. Então o Sol é uma estrela na periferia da nossa galáxia, mas o que é uma estrela? Então uma estrela, ela é um corpo gasoso
Então, no interior desse corpo gasoso, dessa bola de gás, a gente estuda as reações que acontecem aqui por fusão nuclear, que vão formando os elementos mais pesados. Então, eu disse para vocês que a temperatura é uma condição fundamental para forjar os elementos. Disse também que o universo, à medida que o universo se expande, a temperatura vai baixando. E por isso ele não consegue formar elementos mais pesados que o hélio. Nas estrelas, a gente tem o oposto. No interior das estrelas, a gente tem altíssimas temperaturas. Então, no interior das estrelas, a gente vai ter temperatura suficiente para que os outros elementos da tabela periódica sejam formados. Então, o Sol é uma estrela normal, é uma estrela típica. A gente estuda o Sol em detalhes. Então, a gente sabe a temperatura do Sol, a gente sabe qual é a composição química do Sol. Então, o Sol ele é composto basicamente de hidrogênio e hélio, 75% de hidrogênio, 23% de hélio, e o resto, o que a gente chama de metais. Quando a gente estuda, além de estudar o Sol, a gente estuda outras estrelas. A gente estuda associações ou aglomerados de estrelas. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um aglomerado jovem, um aglomerado aberto. Né? Então, vocês estão vendo estrelas azuis. E aqui do lado eu estou mostrando para vocês um aglomerado globular, também uma associação de milhares de estrelas. Como é que a gente sabe que esses objetos, né, são velhos e possuem características químicas diferentes? A gente sabe por espectroscopia. Então, espectroscopia é o método que a gente usa em astronomia para estudar a abundância química, a composição química dos objetos. Então, a espectroscopia, ela se resume, né, ao que vocês estão vendo aqui. Então, a gente tem uma luz branca, a gente tem a radiação eletromagnética, a luz branca, que ao atravessar um prisma, a gente tem então uma composição de cores, onde cada cor dessa corresponde a um comprimento de onda, a uma frequência específica. Então, a espectroscopia consiste em estudar como se dá essa dispersão da luz em diferentes cores, do vermelho para o azul. Então, quando a gente faz isso, a gente usa o que a gente chama das leis de Kirchhoff, né, em astronomia, que diz para a gente como é que os espectros que a gente chama de contínuo, ou espectro em linhas de emissão, ou espectros em linha de absorção, se comportam. Eu estou mostrando para vocês aqui o espectro de uma estrela, com diferentes elementos químicos identificados, e aqui o hidrogênio, o hélio, o cálcio e o magnésio que a gente estuda em laboratório. Quando a gente compara o espectro de hidrogênio em laboratório com o que a gente vê na estrela, a gente consegue identificar os diferentes elementos químicos. Essas linhas escuras correspondem aos fótons que foram retirados do feixe de luz, né, e que faz com que os elétrons se movam ali nas órbitas permitidas de mais alta energia quando a gente estuda as transições eletrônicas. Ou seja, quando os elementos químicos são forjados dentro das estrelas, a altas temperaturas, no núcleo estelar, essa radiação ela viaja toda a estrela e ao atravessar a atmosfera, que é a camada da estrela com mais baixa temperatura, esses fótons então retiram do feixe de luz, né? Eles são retirados do feixe de luz por elétrons. Então essas linhas escuras aqui correspondem a esses feixes de luz que foi absorvido e retirado. Bom, então, como é que nasce uma estrela? Eu falei para vocês que a composição primordial do universo é cerca de 75% de hidrogênio e cerca de 25% de hélio. Então, hidrogênio e hélio são os gases que a gente tem para formar estrelas. Então, as nuvens moleculares, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, a nuvem molecular da cabeça do cavalo. Então, vocês estão vendo aí regiões escuras e regiões claras. Então, as regiões claras correspondem a surtos de formação estelar. Então, aqui são os berçários de estrelas, né? Vocês estão vendo aí formação de estelar, cada região branca dessa, e as regiões escuras são as regiões que são obscurecidas por grãos de poeira. Uma nuvem molecular ela é composta de gás e poeira. Então, as estrelas, essas nuvens moleculares têm baixas temperaturas da ordem de 10 kelvins, né? E têm altas densidades. As temperaturas têm que ser baixas, porque senão essa nuvem não vai poder colapsar. Porque as nuvens moleculares são gigantes, elas têm massas, né, muito grandes, então elas acabam colapsando sob o peso da própria gravidade, né? Então elas colapsam, e a gente consegue então garantir que no interior dessa nuvem molecular a gente tem energia suficiente para que as reações nucleares aconteçam e que os elementos químicos consigam ser formados no interior das estrelas. E quais são os processos possíveis para a gente construir, para a gente formar elementos? Então a gente tem basicamente dois processos, o que a gente chama de processo de fusão, ou seja, elementos menores se juntam para formar elementos maiores, e o processo de fissão, onde elementos maiores eles são bombardeados e acabam formando elementos menores. No caso das estrelas, a natureza utiliza o processo de fusão. Então, a fusão dentro das estrelas, né, por exemplo, o nosso Sol agora mesmo está fazendo isso,
a gente consegue converter, por exemplo, 4 átomos de 4 prótons, né? 4 átomos de hidrogênio em um átomo de hélio. E quando a gente faz isso, a gente tem sempre a liberação de energia, porque o processo de fusão tem que liberar energia. Por que isso acontece? Vocês estão vendo aqui que eu tenho 4 prótons e aqui eu tenho 2 prótons e 2 nêutrons. Então o número de partículas, aqui 4 e aqui 4, é o mesmo. Mas a massa de hidrogênio ela é maior do que a massa de hélio. Então o hélio resultante tem uma massa menor do que a massa que deu origem a ele. Por isso tem uma liberação de energia. Bom, então todo o processo de vida, de nascimento, de vida, de evolução e morte das estrelas, esse processo vai se dar a partir de uma briga constante entre a pressão gravitacional, que tenta fazer a estrela colapsar, e a pressão térmica do que está acontecendo no interior da estrela. Então essa pressão térmica tende a expandir a estrela. Então a gente vai ter, se a pressão do gás for maior do que a pressão térmica, a gente vai ter uma contração. Então a estrela está em equilíbrio, o nosso Sol está em equilíbrio. Então se a briga entre a pressão térmica e a pressão gravitacional, né? Se a gravitação ganha, a gente vai ter então contração. Se a atração gravitacional perde, se a pressão térmica é muito maior, a gente vai ter uma expansão. Então, no final, a gente tem que as estrelas nascem do pó, nuvem molecular, né? A baixas temperaturas, altas densidades. Nesse colapso da nuvem molecular, a gente consegue formar no interior dessas nuvens hidrogênio, por exemplo, em hélio. Depois, dependendo da massa, elas vão ter produções diferentes. Então, a estrela nasce, ela converte elementos químicos no seu interior, joga esses elementos para o meio interestelar e morre. Só que para viver, a maneira como essa estrela vai morrer e a maneira como essa estrela vai nascer ou mesmo viver, né, vai depender da massa dela. As estrelas, em linhas gerais, de maneira bem didática, né, a gente pode dividir em 2 momentos. As estrelas de baixa massa e as estrelas de alta massa, ou seja, estrelas com massas acima de 8 vezes a massa do Sol. Então, se as estrelas têm massa abaixo de 8 vezes a massa do Sol, ela vai ter um ciclo diferente da estrela de 8 vezes a massa do Sol. Então, por exemplo, o ciclo de vida das estrelas de baixa massa. Então, a gente tem lá a nuvem molecular colapsa, garante temperatura suficiente para que hidrogênio comece a produzir no interior, né, queimando hidrogênio, convertendo hidrogênio em hélio. Então, esse momento da vida da estrela a gente chama de sequência principal, é onde nosso Sol está agora. O Sol agora tem 4,5 bilhões de anos, ele vai passar a mais cerca de 4,5 bilhões de anos, né? Vai virar uma estrela gigante vermelha no seu processo de evolução. Então, quando o Sol, por exemplo, virar uma gigante vermelha, ele vai expandir. Aumenta o raio, por isso vira uma gigante. E depois, ele vai expelir a atmosfera, apenas a atmosfera no meio interestelar. Esse evento a gente chama de nebulosa planetária. Então, essa imagem bonita que vocês estão vendo aqui não tem nada a ver com o planeta. É a nebulosa planetária, é a atmosfera de uma estrela, né, no seu processo de morte. E o Sol vai apagar, vai morrer ali como uma estrela anã branca. Então, esse basicamente resume o processo de nascimento, vida e morte de uma estrela abaixo de 8 vezes a massa do Sol. Quando isso acontece, o Sol está convertendo agora, nesse exato momento, hidrogênio e hélio. Essas estrelas de baixa massa, elas vão se apagar como anã branca e elas terminarão lá com núcleo, talvez de carbono, oxigênio no seu interior. Um núcleo inerte, né? Então seria uma estrela basicamente do tamanho da Terra, mas um núcleo denso, inerte, com carbono, uma estrela de carbono, que Kepler tanto gosta, e oxigênio. Então a gente tem que, nas estrelas de baixa massa, a gente consegue formar elementos até ali, carbono, né? E um pouco de oxigênio. Eu falei para vocês da evolução do Sol. O Sol é uma estrela isolada. O Sol não forma um sistema binário. Só que as estrelas como nós também gostamos de nos associar. Somos sociáveis, né? A gente pode encontrar estrelas formando sistemas duplos, triplos, associações, aglomerados. Se a estrela é composta de uma anã branca, por exemplo, de uma estrela gigante, essa estrela anã branca ela vai acretar a massa da estrela gigante. E em um dado momento, toda a massa que a anã branca recebe vai fazer com que esse sistema colapse e exploda. E nesse momento a gente tem então a produção de ferro. Só que a vida da estrela vai depender da massa dela. Quanto menor a massa, maior o tempo de evolução. E quanto maior a massa, menor o tempo. Então o Sol, estrelas até 8 bilhões de anos, né, até 8 vezes a massa do Sol. Então o Sol, por exemplo, 1 vez a massa do Sol, ele tem aí 4,5 bilhões de anos de existência, vai viver mais 5 bilhões de anos. Então a escala de produção de ferro é da ordem de bilhões de anos.
Depois a gente pode dar uma olhada em mais detalhes sobre o processo de evolução, de nascimento, evolução e morte das estrelas de alta massa, ou seja, estrelas acima de 8 vezes a massa do Sol. Novamente, o processo começa na nuvem molecular. A nuvem molecular, ela dá origem não apenas a uma estrela. Essa nuvem molecular, ela fragmenta em diferentes partes pequenas, com diferentes massas, e eventualmente esse fragmento vai ter uma massa de 8 vezes ou acima de 8 vezes a massa do Sol, 25 vezes a massa do Sol. Então, a estrela de alta massa passa também pela sequência principal, depois ela se transforma numa supergigante vermelha e ela vai morrer num processo que a gente chama de supernova, só que supernova do tipo 2. E dependendo da massa inicial, a gente vai ter então o cadáver, né, será uma estrela de nêutron ou um buraco negro. Nesse processo de evolução das estrelas de alta massa, elas vão produzir elementos ainda mais pesados do que a estrela de baixa massa. Além disso, a estrela de alta massa ela vai passar por essas fases muito mais rápido, porque ela tem muito mais massa. Esse é o diâmetro de uma estrela desse tipo. O diâmetro seria de 1,6 bilhão de quilômetros. Essa estrela ela começa fundindo hidrogênio e hélio, depois hélio e carbono, e vai de carbono para oxigênio, oxigênio para o neônio, magnésio, silício, do centro para fora, chegando até o elemento mais pesado no núcleo, que é o ferro. Todos esses elementos, eles então passam pela cadeia, né? Hidrogênio convertendo em hélio, hélio em carbono, neônio, oxigênio e silício. Altas temperaturas, como eu falei para vocês, a gente tem que ter altas temperaturas no centro das estrelas, e as escalas de tempos envolvidas em cada momento desse da vida da estrela estão aqui resumidas. Então, a estrela passa muito mais tempo convertendo hidrogênio e hélio, cerca de 7 milhões, mas quando chega no silício, essa conversão é rápida, cerca de 1 dia. Eu falei para vocês que o processo de fusão, que é o processo que as estrelas utilizam para produzir os elementos no seu interior, ele é um processo de liberação de energia. Essa liberação de energia, ela vai diminuindo do hidrogênio para o ferro. Então vai baixando aqui. A massa por partícula nuclear, ela diminui. E o ferro é um elemento particular nessa curva que eu estou mostrando para vocês. Então, a energia liberada por fusão, ela vai nesse sentido, e depois ela aumenta. Então, o ferro, nesse momento aqui, no comportamento de como a massa por partícula nuclear se comporta com a massa atômica, o ferro ele não permite fusão e nem fissão. Então, quando a estrela chega no ferro, ela não vai conseguir continuar o processo de fusão. E aí, todas as camadas que estão um pouco acima do núcleo, elas também estão produzindo elementos, que vão acabar jogando para o centro da estrela, e essa estrela não vai mais conseguir manter essa estrutura de casca de cebola tão pesada sobre ela, e vai acabar implodindo como uma supernova de tipo 2. Então, a gente tem também a perspectiva observacional desse momento da vida das estrelas. Por exemplo, eu mostro para vocês a explosão da supernova 1987A, ou seja, na Grande Nuvem de Magalhães. A Grande Nuvem de Magalhães é uma das galáxias satélites à nossa galáxia, uma galáxia irregular. Além da Grande Nuvem, a gente tem a Pequena Nuvem. A Grande Nuvem está a cerca de 150 mil anos-luz. Então, aqui é antes, olhem para essa região, antes do evento da supernova tipo 2, e agora, depois do evento explosivo. Então, a supernova do tipo 2, esse evento que vocês estão vendo aqui, ela consegue produzir o oxigênio. Então, o ferro é produzido, sobretudo, na supernova tipo 1A, numa escala de bilhões de anos, enquanto que o oxigênio é produzido na supernova tipo 2, numa escala de milhões de anos. E aí, tem um remanescente, o que sobra do evento da supernova tipo 2. Então, sobra uma estrutura como essa. Essa estrutura, todos aqueles elementos químicos que estavam ali formando essa estrela de alta massa são ejetados no meio interestelar. Além disso, a gente tem aí, nesse momento, uma grande produção de nêutrons. A pressão eletrônica que estava segurando as camadas acima do núcleo, elas agora os elétrons, né, vão colidir com prótons e vão produzir nêutrons. Então a gente vai ter uma sopa, nesse remanescente da supernova, a gente vai ter uma sopa de nêutrons. Só que o elemento químico que estava sendo produzido no núcleo são elementos que a gente chama de elementos do pico do ferro. Além do ferro, a gente tem manganês, tem cobre, tem zinco, outros elementos que a gente chama de pico do ferro. Então, quando esses elementos sementes do pico do ferro começam a capturar os nêutrons que vão ser produzidos em grande quantidade nesse remanescente, a gente tem então a produção do que a gente chama de produção dos elementos pesados, ou seja, todos os outros elementos da tabela periódica acima do ferro são produzidos por captura de nêutrons. Então a gente tem a tabela periódica, né, até o ferro para as estrelas de alta massa, e depois a gente tem a produção dos outros elementos químicos mais pesados que o ferro por captura de nêutrons. Então, se a gente olha esse gráfico que resume a abundância, né, a quantidade de elementos químicos
por exemplo, no sistema solar, né, que é padrão para o universo. Então, a abundância relativa, né, dos diferentes átomos por átomo de hidrogênio, estou normalizando por hidrogênio, em função do número atômico. Então, vocês percebem que hidrogênio e hélio é, de longe, os elementos mais abundantes do universo. A gente vê que lítio, berílio e boro são bem sobreabundantes, estão bem lá embaixo no padrão de abundâncias. A gente vê também que os elementos mais pesados que o ferro, eles também são raros, mas eu gostaria de destacar o oxigênio. Vocês observem que depois de hidrogênio e hélio, o oxigênio é o elemento mais abundante do universo. Por que eu estou destacando isso? Porque quando eu mostrei para vocês os elementos biogênicos, lá naquela porcentagem, o oxigênio era o elemento mais abundante. O oxigênio forma água, H2O. Então a água é o elemento mais abundante do nosso corpo. E o oxigênio, o terceiro elemento mais abundante do universo e que forma o nosso corpo, é produzido principalmente nas estrelas de alta massa, nesses eventos de supernova tipo 2. Então eu falei para vocês que as nuvens moleculares formam estrelas. Só que essas nuvens moleculares que também formam as estrelas, formam também, por exemplo, planetas. Então a gente tem uma nuvem molecular, uma nuvem original, né? Essa nuvem original difusa de rotação lenta. Então a gente tem aí conservação de energia e conservação de momento angular. Então a gente tem aí essa nuvem, né, sofrendo colisões entre partículas que acabam se achatando no disco. E a partir desse disco a gente tem então a formação de planetas. E no nosso caso em particular, eu disse para vocês que o Sol, ele nesse momento ele está convertendo hidrogênio, né, está fundindo hidrogênio e hélio no seu interior, e ao longo de mais 5 bilhões de anos ele vai morrer como uma anã branca. E nesse processo, ele vai se transformar numa estrela gigante vermelha, ou seja, ele vai aumentar de tamanho, ele vai varrer a sua vizinhança, né? A Terra vai para o espaço, literalmente, e depois o Sol vai jogar a atmosfera, né, no meio interestelar, que a gente chama de nebulosa planetária, e vai morrer como uma anã branca. Então, nesse processo de transformação de uma estrela gigante vermelha, todos nós vamos novamente voltar ao pó. Todos os elementos químicos que compõem o nosso corpo vão voltar para o meio interestelar, e esse meio interestelar ele vai dar origem, vai ajudar a formar outras estrelas do universo. Então, o ciclo de vida das estrelas, né, desde o nascimento, evolução e morte, por diferentes mecanismos, a gente consegue formar todos os elementos químicos, a gente consegue explicar a formação de todos os elementos químicos da tabela periódica, desde o Big Bang, passando pelos mecanismos de nascimento, vida e morte das estrelas, e a gente então resume que todos nós somos poeira estelar, nós somos filhos das estrelas, e do pó a gente veio, e ao pó a gente voltará.